E eu convido você para a gente iniciar a semana como a gente inicia sempre, né? Fazendo uma roda de gratidão. Vamos repetir 36 vezes o mantra gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Harley, por que a gente tem que repetir 36 vezes? 36 vezes representam a quantidade necessária para você poder esquecer de onde você está, se concentrar onde você está e ter o benefício de onde você está. Por isso que o Japamala é dividido em 3 partes de 11. Ele é dividido em 3 partes de 11, justamente para que a gente possa curtir essa onda, justamente que a gente possa vibrar nessa onda. Mas 3 vezes 11 dá 33. Mas aí a gente considera a conta da separação, vai para 36. Entendeu isso? 36 é 1/3 do Japamala. 36, 6 e 3 dá 9. E 9 é a potência máxima para a realização de qualquer coisa. Então, a gente concentra na gratidão, vibra nessa gratidão, e ao você repetir 36 vezes, você entra, querendo ou não, nessa vibe de gratidão. E é isso que a gente quer. Que você entre na vibe da gratidão para ficar em paz. Muita paz. Então pense em você, pense na sua família, pense nas coisas que são importantes, sem sofrimento. Só pense irradiando luz, enquanto você, confortavelmente, repete junto comigo. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Mas sinta isso. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Sinta essa gratidão, sinta essa energia, sinta esse poder. Pense nas pessoas que você ama e irradie luz. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Gratidão, paizinho querido, por cuidar tão bem de mim. Uau! Uau! Eu espero que você dê a você a permissão. Dê a você a permissão para entrar nessa vibe de paz, nessa vibe de harmonia, nessa vibe de serenidade. Permita-se.
A grande curva é a permissão. E para que eu possa permitir, eu tenho que estar na vibe da gratidão. E estando na vibe da gratidão, automaticamente eu vou aceitar as coisas como elas são e vou entrar em estado de paz. E aí eu estou vibrando no alto da pirâmide. Eu estou vibrando na ponta verdadeira, onde eu tenho a presença do amor de Deus sobre a minha vida. E somente coisas boas, incríveis, fantásticas, maravilhosas são minhas, hão de permanecer, hão de vir em abundância. Isso não tem preço. Isto não tem preço.